Olá, pessoal! Está sendo bem comum, por isso eu resolvi fazer esse vídeo, crianças aparecerem no nosso consultório com sintomas de ansiedade, tá? E cabe a nós, neuropsicopedagogos, psicopedagogos, também ajudar, né? Fazendo o quê? Fazendo uma escala, né? Aplicando uma escala que possa estar aí percebendo algo diferente nessa criança para estar encaminhando aí, né, por uma terapia psicológica, para estar encaminhando aí para um médico, a fim de estar fazendo aí algum tipo de tratamento mais adequado. Essa escala foi inclusive elaborada por um psiquiatra, tá? E ela é uma escala multidimensional de ansiedade para crianças e adolescentes. O público dela vai de 8 anos a 19 anos. Por que 8 anos? Porque a criança precisa ler, né? Se a criança tiver até um pouquinho de dificuldade na leitura, a gente pode ajudá-la. Mas é importante que ela leia e que ela expresse, né, aquilo que ela está sentindo. Essa escala é uma escala fácil e ela está distribuída em 4 fatores. Sintomas físicos, que é aquela criança mais com tensão, que tem uma inquietude. Ansiedade social, é aquela criança que se sente humilhado, nem tem medo, se sente rejeitado. Prevenção de danos, é aquela criança que faz enfrentamentos, que às vezes é perfeccionista, tudo tem que ser muito certinho, tudo tem que ser muito do jeito dela. E a ansiedade de separação, que às vezes, né, a separação dos pais traz um tipo de ansiedade que a gente chama de ansiedade de separação. Possui 4 opções de pontuação, que vai de 0 a 3 pontos. Antes de iniciar propriamente a escala, você deve fazer um exemplo com a criança. O exemplo A é: eu tenho medo de cachorro. Ela tem medo de cachorro nunca, raramente, às vezes ou frequentemente. Explicar para ela que ela deve dizer, né? E quando ela for fazer a escala, existe a pontuação aí, ó. 0 para nunca, raramente 1 ponto, às vezes 2 e frequentemente 3. O exemplo B é esse: trovões me perturbam. Ela vai dizer se é frequentemente ou se é às vezes. Depois nós temos a escala propriamente dita. A criança vai ler: eu me sinto tenso ou nervoso. E ela vai marcar aí, é 1, 2, 3, de acordo com a frequência. Lembrando que precisamos entender que a frequência, tá, é que leva a gente a desconfiar dessa questão aí, se a criança tem ansiedade ou não. A correção é bem tranquila, tá? Você vai somar os pontos que a criança marcou. A soma dos resultados das 3 colunas pode variar de 0 a 117, perdão. Por que 0? Porque se ela marcar 0 em tudo, ela fica com 0 pontos. E se ela marcar 3 em tudo, né? Essa criança chega a 117 pontos. O ponto de corte é 56, o que indica que se a criança estiver acima do ponto de corte, pode indicar um nível de ansiedade. Abaixo de 56 é descartado o nível de ansiedade nesta criança. A gente precisa entender que pode indicar um nível de ansiedade. A gente não indica nada, porque quem tem que ver isso é o médico, tá? Apenas a gente faz a nossa cotação. Exemplo: a soma dos itens de Pedrinho deu 64. Passou do ponto de corte, porque o ponto de corte é 56. Então, a gente pode estar dizendo ali que ele pode ter um nível de ansiedade. Parece ter um nível de ansiedade alto, né? Sugere-se que tenha um nível de ansiedade alto, mas nunca diga que tem ansiedade. Não basta a análise quantitativa, né?
sempre, em qualquer instrumento, a gente precisa fazer análise qualitativa. E como eu faço essa análise? Tá vendo aí? Sintomas físicos. 1, 8, 20, 27, 35, 5, 12, 15, 18, 24, 31, 38. São esses itens que são de sintomas físicos. Veja que tem um amarelo e veja que tem outro clarinho. Os amarelos são aqueles mais, digamos, né, mais prejudiciais. E a mesma coisa acontece com o enfrentamento perfeccionista. Olha lá, os 6, 13, 25, 32, 36 são os mais fortes, né? Quer dizer, se tiver presente nessa criança, né? Possivelmente ela tem esse enfrentamento e perfeccionismo de uma maneira mais aguçada, e o verde claro nem tanto. A ansiedade de separação, todos os vermelhos. Não tem vermelho claro nem escuro, tá vendo? Todos eles indicam. E da ansiedade social, como humilhação, medo, rejeição, também tem a parte mais forte e a parte menos, ou seja, a parte que é mais aguçada e o menos aguçada. Espero que vocês tenham gostado, tá? Podem aplicar e tá aí encaminhando essa criança pro psiquiatra infantil e para uma terapia aí, né? Uma possível terapia aí com a psicóloga. Lembrando que um instrumento sozinho não diz que a criança tem ansiedade. É preciso que você tenha um olhar clínico e também que você avalie de outras formas.